Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós já estamos aqui ao vivo na presença do Senhor, louvando a Deus, bendizendo a Ele, por esta oportunidade sublime que Ele nos concede, de nós estarmos aqui na Sua presença, na Sua casa, aliás, na Sua presença, para adorá-lo da Sua santidade. Quero orar com você neste momento, em nome de Jesus, para que nós já iniciaremos aqui a nossa ministração nesta noite. Não se esqueçam que o nosso tema central, o contexto das nossas meditações nesses dias, é o seguinte tema: o que fazer em tempos de crise? Amém? Hoje nós vamos meditar em uma palavra bastante conhecida de toda a igreja e eu quero desde já orar com você em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te dou neste momento por esta oportunidade de estar juntamente com os teus filhos, com a tua igreja, para juntos meditarmos em uma palavra em o nome de Jesus. Pai Santo e Eterno, que a tua palavra encontre guarida, lugar em nossos corações e que nós possamos guardá-la. Em o nome de Jesus eu te peço esta bênção, te agradeço em nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos então ler aqui um texto da Palavra de Deus, neste momento, uma leitura bastante conhecida da parte do Senhor, e eu quero compartilhar com você. Pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus, vamos ler um texto da Palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, é um texto bastante conhecido, porém um texto importante para nós lermos neste momento, dentro do nosso contexto. O que fazer em tempos de crise? Não é? Eu gostaria de dizer aos irmãos que uma das coisas importantes que nós vamos falar nesta noite é que, em tempo de crise, você deve fazer o seguinte: se lembrar que você tem uma aliança com Deus, que você e a sua família, vocês estão debaixo de uma aliança. E se nós temos aliança com Deus, se nós estamos na sua presença, se nós o servimos, se nós estabelecemos com Ele comunhão, irmãos, vamos ficar em paz que nós iremos triunfar em nome do Senhor Jesus. Pois bem, vamos lá. Gênesis capítulo de número 6, quero que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13, uma leitura bastante conhecida. Nos diz a palavra de Deus assim, a epígrafe desta palavra é: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Leiamos a palavra de Deus. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a sua altura e 30 côvados a sua altura. 50 côvados a largura e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. Pois eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo, atenção à expressão bíblica, Deus falando com Noé, mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e entrarás na arca tu, os teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para o conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu, toma para ti de toda a comida que se come, e ajuntar-se-á para ti, e será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé
conforme tudo o que Deus lhe mandou, e assim o fez. Amados irmãos, observe aqui uma expressão interessante. O que fazer em tempo de crise? Lembrar-se de que existe uma aliança estabelecida entre você e Deus. Você precisa ter convicção de que existe um relacionamento entre você e Deus. Quando nós temos essa convicção, quando nós temos essa certeza, queridos irmãos, nós ficamos em paz com o nosso coração, porque aí nós sabemos que o nosso Deus, ele nunca falha. Nós sabemos que Deus, ele nunca perdeu uma batalha e de que ele é o Deus que trabalha por nós. Então vamos ficar em paz, com o nosso coração em paz. Tenho repetido isso muitas vezes nesses dias, porque é o que nós mais estamos precisando nesse tempo. Que as pessoas tenham tranquilidade em seus corações, tenham paz, tenham confiança em Deus. Pois bem, veja que tudo começou em uma conversa de Deus com alguém que confiava nele. Queridos irmãos, Deus não desenrola projetos grandiosos com quem não crer nele. Se você está, neste momento, com uma convicção de que você vai sucumbir nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento, qual vai ser a sua perspectiva? Nenhuma. Mas nós, irmãos, somos visionários, nós temos a mente de Cristo. O crente que crê em Deus, ele tem visão de águia. Então nós precisamos projetar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós não temos uma aliança com Deus, nós não estamos servindo a Deus, então nós devemos confiar nele de forma incondicional, entregar nossa vida ao Senhor, os nossos caminhos, o nosso coração, a nossa família, e acreditar que Deus irá conduzir tudo na mais perfeita paz e que tudo vai dar certo. É como diz uma música atual neste momento, que tem um verso da música que diz assim: eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer perfeito. Deus faz tudo de forma perfeita, tudo certo. Vamos lá. Deus anuncia a Noé que virá uma destruição iminente sobre a terra. Deus estava pronto para executar um juízo sobre a humanidade. A história todos nós conhecemos. Só que em todo juízo, em toda sentença de Deus, tem aqueles que estão do lado dos que sofrem a sentença e tem aqueles que desfrutam da bênção de Deus. Para desfrutar da bênção de Deus, em tempo de crise, primeiro, você precisa ter com Deus uma aliança. Você precisa ter uma conexão com Deus. Queridos irmãos, o grande problema das pessoas hoje estarem preocupadas com isso, com aquilo, com aquele outro, é porque elas não estão confiando plenamente em Deus, na sua palavra. E nós não podemos cair nesse erro. Esse erro é um erro fatal. Nós não confiarmos em Deus, não cremos na sua palavra. Se nós assim procedermos, nós vamos perder a batalha. Então nós precisamos urgentemente entrar na presença de Deus, e crer no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a irmã Elza da Silva, que está lá em Portugal, missionária Elza. Receba aí a palavra de Deus, viu, minha irmã, em nome de Jesus. Prosseguindo, capítulo 6, versículo 18, Deus diz assim: eu estabelecerei o meu pacto, ou seja, o meu concerto, a minha aliança com você. E eu vou te dar uma ordem, Noé. Você vai entrar na arca, você, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Vocês vão entrar na arca. Duas coisas importantes, irmãos, que devem acontecer para nós vencermos em tempo de crise. Primeiro, é nós sabermos que temos uma aliança com Deus. Segundo, no texto, duas coisas importantes. Versículo 22 do capítulo 6 diz: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, e assim fez. Ou seja, Noé, simplesmente, ele não somente tinha uma aliança com Deus, como que também Noé era obediente. Noé obedecia a Deus e a sua palavra. Então, meus amados irmãos, nós precisamos urgentemente entender que Deus, ele tem aliança com quem tem aliança com ele. Deus tem livramento para aqueles que têm compromisso com ele.
Deus tem livramento para aqueles que estão aliançados com Ele. Se você deixou a Deus, volte hoje. Retorne hoje, reconecte a sua comunhão, a sua conexão com os céus, para que você desfrute de livramento de Deus. Deus, nesta passagem, livrou Noé, livrou a sua família, porque Deus tinha aliança com Noé. Mas também não adiantaria nada Noé chegar a dizer: Deus está comigo, Deus me mandou fazer uma arca, eu fiz a arca, está tudo certo. Não, irmãos. Aqui existe um destaque na Bíblia dizendo que existe uma aliança estabelecida. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos acreditar nestas verdades de que o Senhor Deus, Ele livra, Ele guarda aqueles que estão conectados com Ele, que estão aliançados com Ele e com a sua palavra. Pois bem, então não basta somente você ter uma aliança, mas principalmente você fazer conforme Deus manda. Este versículo 22 do capítulo 6 é uma conotação de que o nosso Deus, Ele quer de nós obediência, submissão. Queridos irmãos, esses dias são os dias em que nós temos que descobrir quais são os projetos de Deus para a nossa vida. Você tem tempo para isto? Quem sabe há muito tempo nós não nos debruçamos na palavra para comê-la, para esmiuçar a palavra, para cavucar na boa terra de Deus, como diziam os antigos irmãos, para nós termos da parte do Senhor verdades bíblicas, descortinadas, revelações proféticas da parte de Deus. Sabe quando isso acontece? Quando nós temos aliança com Deus e quando nós obedecemos a Deus e a sua palavra. E eu te pergunto, será que nesses dias turbulentos, dias em que nós estamos vendo as pessoas serem regidas por pensamentos humanos, será que nós temos parado um pouco e pensado: Senhor, qual é o plano que o Senhor estabelece para mim e para minha família? Veja, Deus tinha um projeto com Noé e com sua família. Este projeto estava pautado pelo menos em dois pilares. Quem sabe nós podemos voltar a esse texto aqui numa outra oportunidade. Mas pelo menos dois pilares nesse texto nós podemos tomar como base. O primeiro, no versículo 18 do capítulo 6, ter aliança, e depois, no versículo 22, estar em obediência. Receber o projeto de Deus e fazer exatamente como Deus manda. Olha que coisa interessante, que nós lemos que Deus deu a ele uma planta. Deus falou para ele o tamanho que tinha que ser a arca. Uma arca de 3 andares, uma janela de um côvado, não é? Existe uma discussão no que tange como era essa janela, mas o assunto não é esse. Deixa para um dia que nós estivermos falando, uma aula teológica, não é verdade? Mas vamos lá, uma arca, irmãos, toda cheia de padrões, de medidas. Deus falou para ele: olha, essa arca, ela vai ter que ter aqui de comprimento, vamos lá, 300 côvados, 150 metros de comprimento. Depois ele diz 50 côvados de largura, 25 metros de largura e 30 côvados de altura. A arca ela tinha 150 metros de comprimento, tá certo? 25 de largura, 15 metros de altura, 3 andares, com janela, compartimentos. A Bíblia vai falar lá no começo, né? No versículo 14, vai dizer lá: farás compartimentos na arca. Tudo organizado, meus irmãos. Deus estabelece para a nossa vida projetos minuciosos, coisas que Deus pensa, porque Deus ele não trabalha no campo da teoria, das suposições, da ficção. Não, Deus ele é meticuloso. Deus, quando ele vai falar com Moisés acerca da construção do tabernáculo, irmãos, meu Deus, veja os detalhes de Deus. Deus fala das cortinas, da cor das cortinas, da qualidade da madeira que deveria ser usada, não é? De como deveria ser tintadas algumas cortinas. Deus fala de quantas estacas deveriam ter. Deus fala do tamanho dos varais, do tamanho da largura das tábuas, da qualidade das tábuas. Então veja que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, ele é um Deus, meus irmãos, que faz tudo nos mínimos detalhes. Deus ele é tremendo, Deus é extremamente organizado.
Deus, ele é o arquiteto do universo. Deus está no controle de tudo, irmãos. Não obstante nós estamos passando por esta pandemia, que eu disse aos irmãos aqui em algumas outras oportunidades, que isso é consequência do pecado, não é? Do que o homem optou em viver no pecado. O homem está com seu livre-arbítrio aí à disposição. Então, muitas coisas estão vindo sobre a humanidade que é consequência do pecado. Pelo pecado entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Quem sabe nós vamos aqui meditar sobre isso, sobre o porquê que essas coisas acontecem, né? Foi justamente nesse assunto, num assunto como esse, que um dia explicando uma moça que tinha uma dúvida, o porquê que Deus, né, na cabeça dela permitia que a violência vinha sobre as pessoas. Justamente essa moça que eu fui dar uma explicação nesse campo, hoje é minha esposa, a irmã Elaine. Foi assim que foi a nossa primeira conversa, foi justamente nesse assunto, e dali nasceu um amor e hoje estamos casados para a glória de Deus. Então vamos lá, irmãos. A aliança, irmãos, a obediência é algo tremendo que nós precisamos primar, precisamos ter com Deus. Olha, de uma coisa importante que nós precisamos lembrar. Nós não podemos nos lembrar de Deus só quando as coisas estão difíceis. Veja que na época de eleição, irmãos, alguns políticos, né, que existem políticos que temem a Deus, mas não são todos. Eles pegam até a Bíblia, na época de eleição, colocam embaixo do braço, vão às nossas igrejas, dão a paz do Senhor, e tem alguns que falam até em língua estranha. A língua é estranha mesmo, a gente nunca vai saber a procedência da língua, não é dos céus. São línguas estranhas mesmo, literalmente. Eles glorificam a Deus, falam em mistério porque eles estão com um propósito. Mas é nítido que nós, quando olhamos e vemos que aquela pessoa não tem aliança com Deus, porque a Bíblia diz que nós vamos ver, nós vamos saber a diferença daquele que serve e daquele que não serve. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. Então, quando nós, com os nossos olhos espirituais, a gente passa, não é, os olhos, a gente consegue discernir. A Bíblia não fala que quem é espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. As pessoas olham para quem é espiritual e ficam numa incógnita. Era como Satanás, quando eu falei sobre Jó no dia de ontem, Satanás, quando olhava para Jó, que era um homem espiritual, Jó para ele era incógnita. Ele dizia, ele te serve porque você tem coberto ele de bens. Ele não conseguia discernir qual era o negócio de Jó com Deus. E sabe qual era o negócio de Jó com Deus? Era aliança, irmãos. Jó tinha aliança com Deus. E ele foi vitorioso, ele venceu, porque ele tinha aliança com Deus. Que você nesta noite entenda que o que vai nos fazer superar todas e quaisquer adversidades que virão sobre nós, não só essa, como outras que virão, será a nossa aliança com Deus. A Bíblia fala, irmãos, que se nós estivermos com Deus, Ele está conosco. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vir a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ora, meus irmãos, se tem o melhor lugar para nós estarmos, é no centro da vontade de Deus, na presença do Senhor, sobre os cuidados do Senhor. Mas pautados nesse tema desta noite. O que nós podemos fazer nesse tempo de crise? É lembrar que nós temos uma aliança com Deus. Queridos, Deus, quando Ele estabelece uma promessa, Ele não quebra. Se nós sairmos da vontade de Deus, nós podemos atrasar muitas coisas na nossa vida. Porque tem gente que ouve algumas músicas que estão totalmente fora do contexto e do crivo bíblico, né? Como, por exemplo, tem uma música que diz que quem tem promessa de Deus não morre. E aí a pessoa leva uma vida desleixada de qualquer forma, porque ele ouviu aquela música muito bonitinha que falou aquilo que ele queria ouvir. Olha, quem tem promessa de Deus não morre, fica tranquilo. Como não? Eu pergunto aos irmãos, a promessa da salvação, ela é para todas as pessoas. E exatamente neste momento que eu estou falando, existem pessoas morrendo. Morrendo. E existe uma promessa de salvação para eles. Mas eles não foram salvos porque alguns não quiseram salvação, outros negligenciaram. A Bíblia diz lá em Judas, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação?
né? Se não me falha a memória, em Judas. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus propôs para nós. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa, ela vai se cumprir, meus irmãos. Queiram aqueles que não acreditam, os que dizem que a palavra de Deus é uma falácia, queiram eles ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Deus vai fazer tudo que Deus projetou nesta palavra. Mas as coisas acontecerão na vida daqueles que estão aliançados com Deus. Amém? Vamos prosseguir no texto. Pois bem, Deus fala com Noé, dá o modelo da arca, Noé faz a arca, tá certo? Noé segue as ordens de Deus, entra na arca com a sua família. No capítulo número 7, a Bíblia diz: depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Deus falou para ele, que coisa linda: Noé, entra na arca, porque eu te hei visto justo. Até tem aqui uma coisa interessante aqui nesse texto, é que Deus não falou: entra tu e toda a tua família e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que vós sois justos. Deus não usou aqui o plural. Deus falou aqui diretamente para Noé: olha, Noé, entra você a tua arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Deus estava dizendo para ele: eu estou fazendo algo por você, porque eu tenho uma aliança com você, você tem me obedecido, e teu negócio, para mim, diante dos meus olhos eu te vejo como justo, como exemplo, como alguém que glorifica o meu nome, como alguém que no momento da dificuldade não sai blasfemando de Deus, não sai memeando a cabeça como que dizendo: Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus me deixou. Não, irmãos, Deus está conosco, Ele não nos deixou, Ele não nos desamparou, tenha certeza disso. Prosseguindo, então Noé entra na arca. Queridos irmãos, aí já lá no versículo 17, a Bíblia vai dizer que o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e se levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. A Bíblia fala que, ao mesmo tempo que chovia, também arrebentaram-se as fontes de água, né, debaixo da terra, de forma que a terra se inundou. E a Bíblia vai dizer aqui que durante 40 dias, né, o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra. Diz a Bíblia que prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. A arca estava sob as águas pairando, mas não se esqueça que dentro desse contexto, além de Deus ter dado a medida, Deus ter dado toda a planta, Deus deu toda a orientação para ele. Olha, você vai pegar o mantimento necessário, você vai colocar dentro da arca. Irmãos, Deus, olha para cá, Deus está nos preparando para algo que está por vir. Deus está nos ensinando nesta noite de como proceder em um momento de dificuldade. Não se desespere. Entenda que existe uma aliança. Entenda que se você estiver em obediência a Deus, Deus vai cuidar de você e da tua família. Fique em paz. Mas veja, meus amados irmãos, 40 dias. Depois a Bíblia vai dizer lá no versículo de número 19, que as águas prevaleceram de forma excessiva, que elas cobriram todos os montes. Está aqui no texto, né? Aqui no versículo de número 20, dizendo que elas passaram 15 côvados, ou seja, 7,5 metros acima do mais alto monte. Ou seja, nada sobreviveu ao dilúvio, nada. Versículo 21 diz a Bíblia que expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Tudo que tinha vida morreu. E eu te pergunto, quem estava sobre ordem de Deus, quem estava seguindo um projeto traçado por Deus, quem estava aliançado com Deus, obedecendo a Deus, desfrutou de quê? De livramento, de vida. Noé estava dentro da arca, irmãos, com a sua família. Enquanto que lá fora todos perderam a vida, ele estava desfrutando de livramento, de vitória, porque ele tinha aliança com Deus. Você tem aliança com Deus nesta noite?
A tua aliança com Deus está estabelecida? Então fique em paz, tranquilize-se, dê glória ao Senhor, glorifique a Deus, porque o Senhor é aquele que trabalha em prol da sua igreja, dos seus filhos. Vamos acreditar nisso? Vamos prosseguir, irmãos. Versículo 24 diz a Bíblia: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ora, choveu 40 dias e aí prevalecem ainda as águas após a chuva sobre a terra, mais 150 dias. E onde estava Noé? Glorificando a Deus dentro da arca, adorando a Deus, fazendo culto. Pastor, Noé fazia culto dentro da arca? Sim, irmãos. Noé fazia cultos lá dentro da arca. Sabe onde que a gente consegue entender isso? Que os irmãos sabem que lá na arca fora falado e Deus disse a ele que enviaria, não é, um casal de cada espécie. Mas os irmãos vão ler o texto bíblico, vão ver que aqueles animais que não eram considerados imundos, ou seja, animais que eram usados no culto, no sacrifício, no culto, desses animais foram 7 casais de cada um. Porque se Deus enviasse somente um casal, no primeiro culto acabaria aquela espécie. Então veja como Deus calcula todas as coisas. Noé certamente glorificava a Deus lá dentro com a sua família, adorava a Deus, cultuava. Em um tempo como esse nós estamos vivendo, obviamente que eu não estou aqui comparando literalmente, não é? É só uma visão similar, parecida. Nós estamos louvando a Deus, glorificando ao Senhor dentro da nossa casa. Olha para cá, enquanto você estiver dentro da arca, haverá livramento. Está tendo dilúvio, a morte está ceifando muitas pessoas, mas para quem está dentro da arca, há livramento da parte de Deus. E eu estou profetizando sobre a sua vida nesta noite, sobre a sua família. Se você está dentro da arca, fica em paz. Deus está no controle da tua vida, da tua família, dos teus negócios. Pastor, estou preocupado com os meus negócios. Olha, irmão, tem uma palavra de Deus para você nesta noite. Você que é dizimista fiel na casa de Deus, que é ofertante da obra do Senhor, fique em paz. O devorador não chegará até a sua fazenda. Deus dará livramento também na tua empresa, nos teus negócios, nas tuas finanças. Descansa no Senhor. Você tem compromisso com Deus. Você tem aliança com Deus. Se você tem aliança com Deus e está na arca, irmão, descansa. Fique em paz. Tranquilize o seu coração. Porque Deus, ao seu tempo, enviará o livramento e a ordem para que nós saiamos da arca, pisemos em terra firme e vamos glorificar e adorar ao nome do Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, a Bíblia vai dizer que após prevalecer aqui os 150 dias do dilúvio sobre a terra, após os 40 dias de dilúvio, no capítulo 8, agora é o texto em que vai narrar que as águas começam a diminuir. A Bíblia diz aqui no versículo 1: lembrou-se Deus de Noé e todo animal, de toda res, que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Olha que coisa interessante, um pormenor aqui que às vezes a gente passa, né, desapercebido. Em meio a todo aquele caos, daquele dilúvio, aquelas águas, não é, a arca para lá e para cá, diz a Bíblia que Deus mandou um vento sobre a terra e aquietou as águas. Eu estou crendo que Deus está enviando uma ordem sobre a tua vida para que você aquiete o teu coração, que foi a palavra que nós pregamos aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é ficar em paz, não é? É estar em descanso, em tranquilidade. Pois bem, a Bíblia diz, versículo 2, cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus se deteve, ou seja, parou de vir de água dos céus, parou de sair água das fontes, se cessou. E a Bíblia vai dizer no verso 3, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. Tá certo? E a arca repousou no 7º mês, no dia 18 do mês, sobre os montes Ararat. Diz a Bíblia, foram as águas indo minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes.
E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a arca, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Aí Noé usa uma estratégia. Veja bem. Diz a Bíblia aqui que Noé solta um corvo, né? Diz a Bíblia que o corvo foi, voltou, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois ele soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, observe aqui, a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a e meteu-a consigo na arca. Aí o que ele faz? Ele envia a pomba a primeira vez, aí ele espera mais 7 dias. Veja, irmão, que quando nós sabemos que temos aliança com Deus, que nós obedecemos a Deus, que Deus deu o projeto, nós não temos pressa. Não temos pressa de tomar decisões precipitadas, de fazer as coisas segundo a nossa vontade. Não, Noé estava tranquilo. Bom, já Deus falou comigo, eu já construí a arca. Choveram, teve dilúvio 40 dias. As águas prevaleceram 150 dias. Depois demorou esse tempo todo para a água minguar. Né? Agora eu soltei esse corvo, o corvo voltou, não aconteceu nada. Soltei a pomba voltou, não aconteceu nada. O que custa eu esperar mais 7 dias? Vou esperar. E ele esperou mais 7 dias. Aí diz a Bíblia, ele tornou a enviar a pomba, né? E a Bíblia vai dizer no versículo 11 que a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancado uma folha de oliveira, tinha uma folha de oliveira no bico da pomba. E diz a Bíblia, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou ainda outros 7 dias. Meu Deus, que homem que tinha aliança com Deus, que tinha visão. Não era precipitado. Querido irmão, aquieta, acalma o teu coração, viu? Fique em paz. Vamos observar o que Deus está falando. Vamos ser guiados por Deus. Nós estamos aliançados com Deus. Amém? Prosseguindo aqui, então diz a Bíblia que ela volta, né, com aquele ramo, com aquela folha de oliveira no bico, e Noé percebeu que as águas tinham minguado. Então ele esperou ainda mais 7 dias, enviou de novo a pomba, mas diz a Bíblia, mas não tornou mais a ele, a pomba não retornou mais. E aconteceu que, no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Glória a Deus. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Sequinha, sequinha. Agora, irmãos, vamos prosseguir. Agora eu quero ir lá para o versículo de número 9, que é o último versículo que eu vou ler aqui. Vai dizer assim: abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus deu a eles livramento. Deus fez uma obra, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é tão maravilhoso. Mas eu gosto muito de falar sobre os tipos da Bíblia, sobre as figuras da Bíblia, sobre representatividades em algumas situações. Os irmãos sabem que a Bíblia contém muita tipologia, ou seja, alguma figura de linguagem que nós podemos entender por trás delas uma verdade espiritual, né? Jesus ele se utilizava das metáforas para dizer uma verdade espiritual. E eu, quando observo esse texto, eu quero chegar aqui nessa parte da pomba, que é algo maravilhoso. Queridos irmãos, você já observou, já parou para pensar que não existia somente a pomba, não era somente a pomba, uma ave que voava, que estava lá dentro da arca? Veja que primeiro ele usa o corvo, não funcionou. Ele usa a pomba, e depois, quando a pomba retorna com aquela folha de oliveira, ele então entende que a provisão de Deus aconteceu. O que eu quero que você entenda nesta oportunidade, quero dar a esta pomba desta passagem uma simbologia. Esta pomba, veja que Deus já operou a provisão dele, Deus já
deu toda a orientação, todo o projeto, toda a planta. Deus já estabeleceu uma comunhão, né, uma aliança com Noé. Deus já disse a ele, a Bíblia já está dizendo para nós que Noé cumpriu tudo que Deus mandou, nós já sabemos, porque o resultado foi satisfatório, porque ele seguiu à risca o que Deus mandou. Agora a gente está vendo aqui um cenário de uma pomba. Esta pomba que trouxe a Noé a boa notícia. Esta pomba, eu quero dizer nesta noite, que ela pode simbolizar o Espírito Santo. Queridos irmãos, o Espírito Santo está com você, está conosco. Ele está conosco dentro da arca. E quando o Espírito de Deus nos traz alguma notícia, é notícia de vitória. Eu estou crendo que por esses dias nós teremos uma grande notícia de uma grande vitória da parte de Deus. Você pode dizer amém? Eu acredito que o Espírito Santo, ele sabe qual é a condição de quem está dentro da arca. Eu acredito que o Espírito Santo conhece o coração de quem está dentro da arca, a condição emocional de quem está dentro da arca. Então ele não nos abandona, ele retorna para estar conosco, ele está conosco. O Espírito Santo nos traz boas notícias. As pessoas que são tomadas, usadas pelo Espírito Santo, nos trazem boas notícias. Esta pomba simboliza isto, o Espírito Santo que está na arca, que mesmo saindo, foi para buscar uma boa notícia, e ele retornou para a arca. Glória a Deus. E aí você poderá me dizer, pastor, mas essa pomba depois sai da arca e diz a Bíblia que ela não volta mais para a arca. Mas você vai ver também que no discorrer da história, Noé e a família também saem da arca. Então o Espírito Santo, a pomba, já estava lá fora para estar junto com a família de Noé, junto com Noé. Queridos irmãos, Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. O Espírito Santo está comigo, está com você, está conosco. Glória a Deus. A pomba, amém? Eu estou usando aqui uma figura de linguagem. A pomba está na arca, fique tranquilo. Veja que interessante, que quando esta pomba ela sai e voa, ela não trouxe uma folha de bananeira, ela não trouxe uma folha de laranjeira, ela não trouxe uma folha de um pé de maçã, de um pé de limão, não, ela trouxe uma folha de oliveira. Amém? A oliveira, irmãos, é o produto que se faz o azeite. Aqui está mais uma conotação de que Deus está falando comigo e com você. Se tiver azeite na arca, você vai sobreviver. Se tiver azeite no teu coração, na tua vida, você vai prevalecer. Queridos irmãos, a importância de nós estarmos aliançados com Deus, de nós estarmos em obediência a Deus, de nós estarmos sob os cuidados de Deus, de nós termos a presença do Espírito Santo conosco. Eu me lembro, uma certa feita, eu fui pesquisar acerca da resistência do camelo no deserto. E por muito tempo, os irmãos sabem que o camelo tem aquela saliência nas suas costas, que é a córgova, que por muito tempo algumas pessoas achavam que ali era um depósito de água. E na verdade, depois foi se estudando e se chegou à conclusão de que o camelo reserva água em dois locais diferentes, mas não é na córgova. E o que é que tem naquela saliência nas costas do camelo? Se estudaram um pouco e se perceberam que ali existe um estoque de gordura que o camelo tem em cima das suas costas. Quando ele enfrenta o calor excessivo, o calor muito forte, o sol faz com que aquela saliência diminua e aquela gordura ela entra entre a primeira camada da pele, entre a pele e a carne, a primeira camada de carne e a pele. Aquela gordura se espalha sobre o corpo do camelo, trazendo a ele refrigério. Aí eu fiquei pensando, uma gordura, um óleo
um depósito no deserto para vencer. Veja, irmãos, como Deus é maravilhoso. Nós estamos passando por um deserto, mas se você tiver a presença do Espírito Santo, fique em paz, vai dar tudo certo. Deus está conosco. A pomba, o Espírito Santo, está na arca. Deus está conosco, o projeto é de Deus. Nós, irmãos, fazemos parte de um projeto grandioso de Deus, chamado igreja. O Senhor falou: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja, irmãos, é vitoriosa em Cristo. Fiquemos em paz. Já tem crente preocupado. Se ele já está convivendo aqui, se o anticristo já está aqui andando na rua, meu Deus do céu, vão me marcar na minha testa. Irmão, pelo amor de Deus, vamos crer no rapto, vamos crer no arrebatamento da igreja, no grande livramento de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, estamos aliançados com Deus, Deus também nos dará livramento, porque esta arca, toda esta passagem de Noé simboliza também a própria salvação em Cristo Jesus. Ele virá nos buscar. Muitas pessoas não acreditam, mas ele virá livrar aqueles que estão aliançados com ele. Então fique com esta palavra em seu coração. Fique em paz. Deus está no controle da tua vida. Deus tem uma aliança estabelecida com você. Fique tranquilo. Não se desespere. Mas acredite que Deus dará grande livramento, porque o projeto é de Deus, a tua vida é de Deus, a tua família pertence a Deus. E se nós estamos aliançados com Deus, em obediência à sua palavra, com o Espírito Santo na arca, queridos irmãos, fiquem em paz, não vai faltar nada. Deus nos dará livramento. Amém. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Deixa eu aqui rapidamente agradecer os irmãos que estão conosco aqui, amém? Como nós já combinamos, glória a Deus por isso. Eu vi aqui o irmão Joel Isaías, que Deus abençoe o irmão Joel, em nome de Jesus. Os irmãos lá de Lins, irmão Pablo, a irmã Daniela lá de Itu, da cidade de Itu, que Deus abençoe. Aos irmãos aqui também, lá de Carapicuíba, né? A irmã Mônica, a irmã Graziela, lá de São Paulo, que Deus abençoe. A irmã Dani também, lá de Boituva, também a irmã Lia, a irmã Adelaine Menezes, né? Que Deus abençoe também a sua vida. A irmã Adelaine é aqui de Candeias mesmo, a irmã Ronilda, a irmã Kelly Cristina, da área da saúde. Kelly, que Deus abençoe a tua vida, viu? Que Deus te dê muita saúde, né? Muita condição de entender tudo que está passando e muita força e livramento para a tua vida, em nome de Jesus. Também a irmã Eliette, lá de Itu, irmão Julienes, a irmã Rafaela, aqui de Candeias, irmão Irã, irmão Everson, lá de Ourinhos, glória a Deus, a irmã Regina Antônio, São Paulo, né? A irmã Ronilda também daqui, nosso irmão Magno, a irmã Rosana, todos aqui, a irmã Luzimar, se não me falha a memória, está lá no Nordeste, né? A irmã Lu, como nós conhecemos, que Deus abençoe grandemente. Aos nossos irmãos, o irmão Carlos Rezende, que está lá na região de Boituva, Deus abençoe o irmão Carlos, Boituva, Alumínio, né? Essa é aquela região do nosso irmão. Que Deus abençoe a irmã Lília Antônio, a esposa do nosso irmão Bispo. Que Deus abençoe, é dirigente lá em Mogi Guaçu, né? Em uma das nossas congregações lá, está lá junto com o nosso companheiro pastor Zanã Oliveira. Que Deus abençoe lá os irmãos lá de Mogi Guaçu, glória a Deus. A irmã Nete, lá de Tatuí, Deus abençoe a irmã Nete, em nome de Jesus. Irmão Marcelo Delfino, ei Marcelo, que Deus abençoe tua vida, querido. Amém, Marcelão, lá de Itu, glória a Deus, Cidade Nova, Itu. Irmão Antônio Carlos, irmão Nenê, lá de Campo Belo, carinhoso. Irmão Wagner Gonçalves, o Vaguinho, glória a Deus, Wagner, que Deus abençoe tua vida, lá de Itu. Irmão Alexandre, aqui de Candeias, a irmã Wanda de Candeias, irmã Ronilda, irmã Célia. Ô irmão, que Deus abençoe a vida dos irmãos, continue orando por nós, em nome de Jesus. Nós estaremos aqui com fé em Deus amanhã às 19 horas, mais uma vez falando a palavra de Deus ao seu coração. Então nós vamos primeiramente orar agradecendo a Deus, amém? E depois nós vamos fazer aquela oração juntos, tá certo? Fique aí conectado. Vamos primeiro agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Oremos, eterno Deus e Pai,
nós te agradecemos inicialmente pela palavra enviada aos nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus por tudo quanto o Senhor tem feito. Pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça. Nós entendemos nesta noite que nós estamos aliançados contigo, que o Senhor tem conosco um pacto, que o Senhor está pedindo a nós que observemos e obedeçamos a sua palavra, e assim nós queremos fazer, para que o Senhor envie livramento sobre nós e a nossa família, e também que o teu Espírito esteja conosco neste momento, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos então orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele. Estou aqui acenando para os irmãos, interagindo, essa ferramenta aqui que nós temos, glória a Deus, e eu quero também neste momento orar para os irmãos. Estamos aqui transmitindo simultaneamente pelo Facebook e também pelo YouTube, que Deus possa abençoar aos irmãos. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus, agradecer a Ele por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém? Vamos orar juntos para a glória de Deus. Oremos ao Senhor juntos, essa oração é junto, uma oração intercessória pelas pessoas que estão doentes, pelos nossos idosos, em nome de Jesus, pelos profissionais da saúde, enfim. Eterno Deus, queremos unir agora a nossa fé, eu e os irmãos que estão agora comigo, para nós pedirmos a Ti uma vez mais, como é de costume todos os dias. Nós queremos pedir a Ti livramento. Senhor, envia o livramento, envia a bênção sobre a nossa vida. Nós estamos crendo, estamos aliançados contigo em obediência à Tua palavra. Nós cremos, ó Pai, de uma forma simbólica, dizendo neste momento, cremos que o Senhor está na arca conosco, que o Senhor nos dará grande livramento. Pai, que o Teu Espírito continue conosco, nos guiando, nos conduzindo, que o Senhor possa abençoar os profissionais da saúde, da segurança pública, Senhor, dos serviços essenciais, daqueles que não podem faltar, dos coletores, meu Pai, que estão se arriscando nas ruas, que o Senhor possa abençoar esta categoria. Ó Deus, abençoa, meu Pai, nesse momento uma vez mais os nossos governantes, dê a eles serenidade, dê a eles graça, para eles conduzirem, Senhor, o nosso país de forma que minimize o sofrimento do povo. Abençoe, meu Pai querido, a nossa igreja, Assembleia de Deus do Ipiranga, a nossa diretoria, pastor Alcides Favro, família, todos os demais obreiros, todas as igrejas, os meus companheiros que estão, Senhor, pregando a Tua palavra nesses dias, que o Senhor possa abençoá-los por Teu amor, por Tua graça, em nome de Jesus. Pai, envia sobre nós a saúde, envia o livramento. Desde já, nós estamos crendo e Te agradecendo por grande vitória, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao fim, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua família, te abençoar neste fim de noite, e amanhã, com fé em Deus, estaremos juntos, mais uma vez, às 19 horas. Nós não estamos aqui simplesmente nos dias de culto, nós estamos diariamente, todos os dias, às 19 horas, transmitindo uma palavra de Deus para o seu coração. Então amanhã nós temos um encontro marcado, às 19 horas estaremos aqui, juntos, se Deus permitir, obviamente, para falarmos a palavra de Deus juntamente com os irmãos. O vosso servo em Cristo, vosso irmão, vosso amigo, pastor Wilson Lopes, me despeço de todos com a paz do Senhor e com um abraço fraterno. Amanhã, com fé em Deus, estaremos juntos em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.